Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje nós iremos estudar um pouquinho acerca da homilética e o assunto que nós iremos tratar é acerca da natureza da pregação. Glória a Deus. Atenção! Você está preparado? Prepare-se! Pregando a sã doutrina. Apresentação: Apóstolo Lindomar. Comunidade Cristã Assembleia dos Justos. Vamos então abrir as nossas Bíblias na carta aos Romanos, no capítulo 1 e versículo de número 16. Diz assim a palavra de Deus: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós iremos tratar acerca de um assunto bastante relevante e importante para nossos dias, que nós chamamos de natureza da pregação. O que seria então a natureza da pregação? É a teoria e a prática da mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então esse assunto ele é muito importante, ele é bastante relevante em nossos dias e super importante, principalmente para o pregador que está iniciando na pregação do Evangelho. Nós precisamos entender que quando nós tratamos desse assunto, nós não estamos falando apenas da teoria, de você falar bem, de você ter um sermão eloquente. Aqui não está falando de sermão bonito, de falar bem. Aqui está falando da teoria e da prática do Evangelho. Então o pregador, ele precisa conhecer as Escrituras, mas ele também precisa praticá-la. A prática do Evangelho é o seu maior, é a sua maior mensagem. A pregação mais poderosa é quando você pratica os ensinamentos de Deus. Preste atenção. Não é você selecionar o que você quer, o que você acha, o que você pensa, e depois jogar o restante das Escrituras na lata do lixo. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando de você crer nas Escrituras de todo o seu coração e praticá-la. Acreditar naquilo que está descrito na palavra de Deus, os mandamentos de Deus. É que em muitos lugares estão sendo negligenciados pelos pregadores. Ou seja, parece que muita gente não está entendendo mais nem o beabá das Escrituras. Então o camarada seleciona pontos que ele acredita e joga o restante das Escrituras na lata do lixo. É por isso que a gente vê muitos pregadores falando só em prosperidade, prosperidade só em dinheiro, porque na verdade não são pregadores do Evangelho. São mercenários que estão camuflados dentro da igreja, disfarçados,
de crentes e de pregadores da palavra de Deus, e não são. O Evangelho é para ser vivido na prática. Vamos voltar lá para Romanos 1. Romanos 1, 16, ele diz assim, ó: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Agora preste atenção nessa primeira frase. Glória a Deus. Olha o que Paulo está falando. Ele está dizendo que ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo. E ele explica o porquê que ele não se envergonhava. Porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Significa que as almas, elas só serão salvas e resgatadas das amarras do inimigo quando elas ouvirem o Evangelho puro e simples como ele é, sem aumentar e sem diminuir. Glória a Deus. Então, se o pregador ele começa a inventar modismos mundanos, que vai na contramão dos mandamentos de Deus, e ele começa a falar de tudo menos dos mandamentos, ele já negou o nome do Senhor Jesus, já rejeitou o seu chamado. Porque nós estamos tratando aqui de alguém que recebeu o chamado de Deus e que tem a vocação para o ministério. Nós não estamos tratando aqui de desertores da palavra, de rebeldes, desobedientes, que nem sequer creem nas Escrituras. Não é disso que a gente está tratando. Nós estamos tratando aqui acerca de homens de Deus que foram chamados, separados para o ministério. Pessoas que têm a vocação para assumir tal coisa. Então, a primeira característica de um grande pregador é quando ele vive na prática os ensinamentos que estão contidos aqui nesta palavra, os mandamentos de Deus. E nós estamos vendo uma multidão de pregadores que estão negligenciando os mandamentos. Eles aprenderam dentro dos seminários de teologia a distorcer os mandamentos, desmanchar o que está escrito. Eles não aprenderam a crer fielmente nas Escrituras e em Deus de forma devocional, com amor, com respeito, com temor. Então esse espírito de rebeldia, principalmente no que nós chamamos de teólogos racionalistas, esse espírito de rebeldia, de desobediência, vai levar essas pessoas para o fogo do inferno. Porque nós não fomos chamados para nos envergonhar do Evangelho. O Evangelho é para ser pregado em todos os lugares, na igreja, nas ruas, entre as nações. As pessoas precisam ouvir o Evangelho. Não é esse Evangelho falso, fofinho, cheio de frases que mais parece frase de para-choque de caminhão. Nós estamos tratando aqui de um Evangelho de renúncia. E se o pregador ele não renunciou a si mesmo, ele não se abstém do mundo, das coisas do mundo, não está apto para assumir o ministério.
Então a gente vê uma verdadeira bagunça dentro das igrejas. Pessoas despreparadas, que não têm a vocação, que não receberam o chamado, assumindo coisas, funções que deveriam ser assumidas só por santos. Veja que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. As almas só serão libertas e salvas se elas ouvirem o Evangelho, a palavra de Deus do jeito que ela é, sem aumentar e sem diminuir. Não adianta criar modismos, não adianta tentar atrair as pessoas com outra coisa que não seja a palavra de Deus, porque elas vão ser atraídas, mas vão continuar na impiedade. E quando Jesus voltar, ficarão aqui embaixo. Ou seja, está cheio de igrejas inchadas, totalmente inchadas, lotadas de ímpios, que estão todos caminhando na direção do inferno, inclusive o camarada que está na frente da obra, liderando aquela multidão de gente em desobediência. As pessoas, elas precisam ouvir a palavra. Nunca pregue aquilo que o povo quer ouvir. O que é que as pessoas querem ouvir? Elas querem ouvir você falando que elas vão ficar ricas, vão ganhar muito dinheiro, vão ter casas, apartamentos, carros. Tem gente que está indo à igreja atrás de casamento, de namoro. Você está entendendo? E fica lá dentro e não tem quem fale da palavra para elas, e elas vão permanecer lá dentro condenadas. Só que essas coisas já é ensinado nos terreiros de macumba. Você vai nos terreiros de macumba, só é o que tem. É pessoas ensinando como você ser rico. As pessoas vendendo a alma ao diabo para enriquecerem, ficarem famosas, terem sucesso. Então isso aqui deve ser completamente descartado pelo pregador. Você vai pregar o Evangelho tal como ele está escrito, sem aumentar e sem diminuir. E detalhe, viu? A maioria das pessoas não querem Deus e elas rejeitam a palavra severamente. Então, no meio da multidão, também existem pessoas que acreditam, que são tementes a Deus, e que na hora que elas ouvirem a pregação do Evangelho como ele é, elas irão se converter a Deus. Então, a missão do pregador é encontrar essas almas e arrebatá-las das amarras do inimigo. Essa é a função do pregador. Ok? Olha só o que é que Deus fala. Santo Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Glória a Deus. Ou seja, a palavra da cruz de Cristo, quando ela é pregada para muitas pessoas, aquilo é uma loucura.
Mas para nós que conhecemos a verdade do Evangelho, é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação das almas. Glória a Deus. Significa que o Evangelho, ele transforma a vida do pecador. Ele restitui, reconcilia aquela alma perdida com Deus, com Cristo, Senhor Jesus. Então, para os que perecem, para os que estão condenados, isso aqui é uma loucura. É uma loucura. Nós somos chamados de fanáticos religiosos, de legalistas. Então, para o mundo, isso aqui é uma loucura. Agora, o que não pode é o pregador com esse tipo de pensamento. Nós precisamos crer de todo o nosso coração que a palavra de Deus, ela é divina. Ela foi divinamente inspirada por Deus. Então o pregador, ele tem que crer em tudo que está escrito na palavra. Principalmente acreditar fielmente nos mandamentos de Deus. Não é se levantar contra a palavra como muitos estão fazendo por aí afora. Glória a Deus. Primeiros Coríntios capítulo 1, versículo 23. Ele diz assim. Aliás, é 1 Coríntios capítulo 1, versículos 22 e 23. Ele diz assim, ó. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Olha só. Preste atenção. Os judeus, eles pediam um sinal. E os gregos, sabedoria. Mas não era sabedoria divina, sabedoria humana. E o pregador, ele não pode se prender às crentices e também não pode se prender ao conhecimento. Conhecimento humanista, racionalista. Eu lembro de um livro que eu li uma vez, de um professor de hebraico, e ele fala uma coisa interessante. Ele disse que o crente, ele não pode nem partir só para o lado da espiritualidade, e nem partir só para o lado da intelectualidade. Ele tem que ser uma pessoa equilibrada. Se você vai só para o lado da espiritualidade, você vai acabar caindo em um monte de crentices, de coisas fora da palavra de Deus e um monte de heresias. E quando você parte só para o lado da intelectualidade, aí você acaba se afundando na areia movediça da intelectualidade. E o crente tem que ter a parte espiritual e a parte intelectual. Tem que ser uma pessoa equilibrada. Nós estamos tratando aqui de pregadores do Evangelho.
Então, tem que ser uma pessoa equilibrada emocionalmente falando. Tem que crer nos dons espirituais, tem que buscar os dons espirituais, mas também tem que buscar a parte intelectual, conhecimento. E principalmente o conhecimento de Deus. Aonde é que nós encontramos o conhecimento de Deus? Na sua palavra. Não se iluda com livros que não faz parte do cânon divino. Está cheio de gente comparando obras de homens que vieram depois da Bíblia com a Bíblia e colocando no mesmo patamar da Bíblia. E o pior, tem gente colocando obras de teólogos, de historiadores, acima da palavra de Deus, e esquecendo que aqueles livros não são inspirados por Deus, portanto eles não podem estar em pé de igualdade com os livros canônicos, divinos, inspirados por Deus. A gente pode ler livros livros extra-bíblicos? Pode, mas a gente não pode colocar esses livros num pé de igualdade com a Bíblia, ou colocar acima das Escrituras. Não, qualquer contradição que haver entre esses livros e a Bíblia, os livros devem ser descartados imediatamente. Para você, pregador, a Bíblia é a fonte inesgotável de conhecimento. E por ela ser inspirada por Deus, nós temos que crer de todo o nosso coração fielmente nela. Lembre-se de uma coisa: o pregador, ele precisa crer em toda a Escritura e no autor dela, Deus. Está entendendo? Veja que os judeus, eles pediam sinais, queriam ver sinais. Os gregos queriam conhecimento. Glória a Deus. Aí Paulo vai e diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Não está cheio de gente assim nos nossos dias? A história só se repete. Está cheio de gente que vão para a igreja atrás de sinais, de prodígios, dos dons espirituais. Não estou dizendo que a gente não pode buscar os dons. Estou dizendo que você não pode colocar os dons como se fosse um preceito de salvação. Então tem gente que vai atrás disso. Já tem outros que vai atrás de conhecimento. Eles não estão preocupados em ter uma vida de oração com Deus, em ter uma vida consagrada no altar de Deus, de jejum, e de se contentar só com a Bíblia. Eles esquecem que a Bíblia é suficiente. Aí as pessoas deixam de ler a Bíblia, aí começa a ler livros e mais livros que muitas vezes está contradizendo a Bíblia, e aí quando volta para dentro das Escrituras vai distorcer os mandamentos de Deus. Esse tipo de desertor do Evangelho não pode ser considerado um pregador da palavra de Deus. Paulo, ele disse que o Evangelho para nós é poder de Deus.
E nós devemos pregar a Cristo crucificado, falar da ressurreição, e não só desses dois assuntos, mas também de todos os mandamentos. Ósculo santo, uma saudação bíblica em nome do Senhor Jesus, como está escrito, as vestimentas santas, que hoje é negligenciada na maioria das igrejas, uma santa ceia com pão asmo, vinho puro, com lava-pés, o mandamento do véu, que está escrito na palavra de Deus. Estão falando já que é uma heresia, dizendo que os apóstolos pregavam heresias. Só que o que os apóstolos estavam ensinando era inspirado pelo próprio Deus. Eles não estavam ali escrevendo o que eles achavam, o que eles pensavam, o que eles queriam. Era o que Deus pensa, o que Deus acha, o que Deus quer acerca dos assuntos que foram tratados nas Escrituras. Era isso que eles faziam. A submissão da mulher, a mulher não poder pregar em assembleia, como está escrito na palavra de Deus. Todos esses mandamentos que eu estou falando aqui estão sendo negligenciados na maioria das igrejas evangélicas. Então, o pregador que não crê nisso aqui, ele não é pregador de Deus. Ele não está cumprindo com o chamado de Deus. Sabe por quê? Porque não tem a vocação, negou o Senhor Jesus. Tem gente que pensa que negar o Senhor Jesus é só quando alguém bota uma arma na cabeça e a pessoa nega com medo de morrer. Não é só isso não, meu filho. Negou os mandamentos, já negou Jesus. O seu ministério já foi rejeitado por Deus. Ah, irmão, mas está arrastando multidões para a carne. Não está arrastando para a salvação. Porque nem sequer crê na Bíblia, como é que você vai pregar uma coisa que você não crê? É por isso que não estão pregando, né? Não estão pregando. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Então vamos para a segunda parte desta pregação. Os termos pregação e pregar vêm do latim. Glória a Deus, Jesus. É o praticare, né? O que é que significa isso? Proclamar, praticar significa proclamar a mensagem do Evangelho. E é por isso que não se pode alterá-lo. Tem que ser do jeito que está escrito. Existem 4 verbos gregos para esta palavra, é o que nós iremos analisar a partir de agora. O primeiro deles é o verbo querizo. O que quer dizer isso, né? Significa proclamar, anunciar e tornar conhecido. Proclamar o quê? A mensagem de Deus. Anunciar o quê? A mensagem de Deus. Está entendendo? Tornar conhecido o quê? A palavra de Deus. Esta palavra tem que se tornar conhecida. As pessoas precisam ouvirem a palavra. É a palavra que tem que ser pregada, tem que ser anunciada.
não é discursos inflamados, cheios de mentiras e de enganos, de falcatruas, para enganar as pessoas propositalmente. É a mensagem do Evangelho. E esta palavra queriço, ela está relacionada com outra palavra que nós chamamos de arauto em português. Lá no grego, kerix. Então, o arauto, ele é comissionado pelo seu soberano, seu Senhor, Deus, a fazer o quê? A anunciar a mensagem de Deus. Está entendendo a profundidade disso aqui? O porquê que nós não podemos negligenciar os mandamentos, fingir que eles não existem e o pior, se levantar contra a palavra de Deus, porque a pessoa não crê, porque ela não acredita, porque ela rejeitou o Evangelho. Está cheio de gente com a Bíblia na mão, pregando mentiras e engano. Você, pregador, preste atenção. Com você não pode ser desta maneira. Tem que ser diferente. Você precisa anunciar a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho, puro, simples como é. Não podemos esconder a palavra, não podemos negligenciar aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas. Tem que anunciar o Evangelho. Glória a Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, e versículo 17, a palavra de Deus diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Glória a Deus. Então veja que o Senhor Jesus, Ele, quando iniciou o seu ministério terreno, Ele começou a dizer para as pessoas: arrependam-se, arrependam-se, arrependei-vos e crede no Evangelho. O Senhor Jesus, Ele nunca enganou ninguém. Então, Ele transmitiu a mensagem do Evangelho. E você, pregador, é isso que você tem que falar para as pessoas. Arrependam-se de seus pecados. Arrependam-se das drogas, da prostituição, da idolatria, da feitiçaria. Larguem essas práticas e voltem-se para Deus, que é grandioso e misericordioso em perdoar. Essa é a mensagem do Evangelho. O arauto, ele tem esta missão. Ele foi chamado, vocacionado, comissionado a pregar esta mensagem. Não foi para ficar enchendo linguiça, inventando coisas que não tem na Bíblia, mentindo, enganando multidões de pessoas. Não foi para isso que Deus lhe chamou. Deus lhe chamou para transmitir a mensagem do Evangelho, a mensagem de Deus, do jeito que está na sua palavra. Glória a Deus. O segundo verbo, euangelizomai,
Isso aqui traduz literalmente como evangelizar, transmitir as boas novas de Jesus Cristo. Você tem que chegar para as almas e dizer para elas que existe algo muito melhor do que aquilo que elas estão vivendo, praticando, fazendo. Que existe um reino celestial e que existe um Deus que salva, que liberta, que transforma, que faz do pior dos pecadores uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. Olha só o que é que Deus fala no livro do profeta Isaías, no capítulo, deixa eu ver aqui o capítulo 52, versículo 7. Olha o que é que o Senhor Jesus fala. Quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem. Glória a Deus. E que faz ouvir a salvação, e que diz a Sião: o teu Deus reina. Isso aqui são as boas novas. As pessoas precisam ouvi-las. E você, pregador, é que tem que levar essa mensagem. Uma mensagem de alegria, de conforto, de exortação, de amor. Falar das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus. Mostrar na sua vida para elas o que Deus fez e o que Ele vai fazer na vida delas, se elas crerem. Na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 15, Deus diz assim, ó: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Glória a Deus. Então preste atenção. Preste atenção na palavra que Deus está falando aqui. Ele está falando como pregarão se não forem enviados. Está entendendo? Então a pessoa que foi chamada, que tem a vocação para o ministério, que foi comissionada, o arauto, ele tem a obrigação de anunciar a palavra de Deus, a mensagem de Deus para aqueles que estão perdidos. Glória a Deus. Esta é a missão do arauto. Se você não pregar, como é que o povo vai ouvir? Se não tem quem pregue. E nós estamos caminhando para uns tempos tão terríveis, que quase não se fala mais no Evangelho. São as famosas mensagens motivacionais que não transformam a vida de ninguém, porque elas não estão enraizadas dentro das Escrituras. Então, como crerão se não há quem pregue? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho da graça de Deus, as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Então, nós fomos chamados por Deus para o evangelismo. Tem muito pregador que não evangeliza mais, está em casa, sentado numa cadeira, assistindo da Netflix, assistindo televisão,
despreocupados, e as pessoas morrendo em volta deles e boa parte delas indo para o inferno, sendo condenadas. Crentes que estão dentro de casa, só tem ele de salvo, a família toda debaixo da ira de Deus, e ele não para pensar, raciocinar e ver que se aquelas pessoas descerem à sepultura do jeito que elas estão, irão ser condenadas. E ele com a palavra na mão, a mensagem na mão, e não está anunciando o evangelho para essas pessoas. Quando Jesus reúne a igreja lá no monte, a igreja ela é comissionada a levar o evangelho para toda criatura. Não é assim? Então aqui a gente já está saindo do ministério, já está entrando noutra seara. Não foi só os ministros que foram convocados por Deus para pregar o evangelho, foi toda a igreja. Então todo crente deve ter no seu coração o desejo ardente de pregar o evangelho e ganhar almas para Jesus. A gente vê que os crentes não evangelizam mais. Lógico que não são todos, né? Ainda existem aqueles remanescentes que creem na palavra e que vão para os campos evangelizar. Mas o chamado, a ordem divina foi para a igreja. A igreja tem a missão de pregar o evangelho nos 4 cantos da terra. Essa é a missão da igreja: evangelizar. Por que você não evangeliza? Por que você não transmite para as pessoas aquilo que você aprendeu na palavra? Por que você não sente o desejo no seu coração de pregar o evangelho e de ganhar almas para Jesus? Alguma coisa está errada. Você acha mesmo que quando for no dia do juízo, Deus não vai cobrar de você isso daí? Você acha mesmo que você vai escapar do inferno sendo um crente medíocre, rebelde, desobediente a Deus? Escapa não, irmãos. Principalmente quem conhece a palavra. Principalmente quem conhece a palavra. A missão da igreja é pregar o evangelho, e a missão do povo, ouvir. Ouvir. Imagina a figura de um triângulo. Preste atenção para você entender qual é a função do arauto. Vamos voltar agora para os ministros. Imagina um triângulo. Lá em cima, no pico, você tem Deus. De um lado você tem o pregador, o arauto, que vai anunciar a mensagem, e do outro você tem os receptores da mensagem. Deus é o dono da mensagem, e você, pregador, é o transmissor dela. Você vai transmitir para os receptores, que são as pessoas. Se você transmitir algo diferente do que o dono da mensagem te entregou, você vai se ver com ele no dia do juízo. Está entendendo por quê? Precisa da observância dos mandamentos da palavra de Deus. Agora vamos para o terceiro verbo, martirim. Que quer dizer isso? Testemunhar, testificar e ser testemunha de Jesus Cristo.
Então, o martirim quer dizer testemunhar. Significa que o arauto, ele vai testemunhar de Deus para as pessoas. Glória a Deus. E ele também vai testificar das grandezas de Deus para aqueles que estão ouvindo. E ele também é uma testemunha de Deus. Você está entendendo o tamanho da sua responsabilidade? Você vai falar das grandezas de Deus na tua vida, na vida de outros irmãos, e o que Deus vai fazer na vida daqueles que derem ouvidos e crerem na mensagem de Deus. E preste atenção, o seu testemunho é a maior pregação que existe. A pregação mais poderosa é o testemunho do arauto. É por isso que lá no começo da mensagem eu falei que a natureza da pregação implica em você ter a teoria e a prática da palavra de Deus. Então, se você vai tentar, você vai pregar o evangelho sem a tua vida estar consagrada no altar, as pessoas não irão ouvir você. Algumas até ouvem, mas elas não serão transformadas e salvas. O pregador, ele precisa se encher do Espírito Santo, ele precisa se desprender do seu eu, das concupiscências carnais e mundanas, e precisa se desprender completamente da cultura mundana. Que tristeza quando a gente vê um pregador da palavra de Deus colocando a cultura humana cheia de distorções, de engano, de mentira acima da palavra de Deus. Com você tem que ser diferente. Com você, o que vai valer é as santas escrituras sagradas. É o que Deus manda na sua palavra. O que Ele ordena que o pregador tem que fazer. Glória a Deus. Olha só o que é que Deus diz no livro do profeta Isaías. Isaías 43, versículo 10. Olha só o que é que ele diz. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e creais e entendais que eu sou o mesmo, e antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim não haverá. Olha só que coisa interessante. Primeira coisa, Deus está falando que o seu povo serão sua testemunha. Está entendendo por que a gente tem que testificar de Deus, testemunhar? Então, o arauto, ele vai testemunhar de Deus, vai pregar a mensagem de Deus. Não é a mensagem do pregador, é a divina, do autor da mensagem. Outra coisa, tem que ensinar para as pessoas, para que elas acreditem que Ele é o único e verdadeiro Deus e a vida eterna, que não existe outro Deus, só tem um. Antes dele, Deus nenhum existiu, e depois dele jamais existirá outro.
E aqui a gente já vê uma tremenda de uma confusão na divindade. Tem gente dizendo que Deus é 3, tem gente dizendo que Deus é 2. Uma verdadeira bagunça dentro das igrejas, porque o primeiro mandamento aqui, o mais importante dos mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e crer que esse Deus é um, foi deturpado pelo diabo. Mas Deus está falando aqui que Ele é um só, e nós vamos testemunhar isso. Olha o que é que Deus fala. Santo Deus. No livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Os apóstolos foram chamados para serem as testemunhas oculares de Jesus. E o evangelho que eles pregaram, a mensagem que eles pregaram, percorreu o mundo inteiro e chegou até nós. Agora nós somos os que irão dar continuidade a esta mensagem. Nós iremos continuar sendo testemunhas do Senhor Jesus Cristo, anunciando a sua palavra, a mensagem do seu evangelho para aqueles que estão perdidos. Está entendendo a importância de você no reino de Deus? A importância de você ensinar a palavra tal como ela está escrita, sem aumentar e sem diminuir? Esta palavra chegou aos confins da terra e ela precisa continuar sendo pregada do jeito que ela está escrita na palavra de Deus. Para nós encerrarmos, o último verbo é o didasken. Didasken traduz literalmente como ensino ou ensinar. Então, o arauto de Deus, ele tem que estar apto ao ensino da palavra. Para isso, ele precisa ser uma pessoa estudiosa. Precisa ser alguém que dedica tempo da sua vida estudando a palavra de Deus. Preste atenção. A palavra. Eu sei que a gente pode estudar outros livros, mas primeiro você precisa se aprofundar nas Escrituras para você sair dela e ir procurar outros livros. Se você fizer o contrário, você começar a ler um monte de livros de teologia, aí depois você vir lá de fora para dentro da Bíblia para estudá-la, você vai vir com um conceito errado acerca de qualquer mandamento, de qualquer assunto da Bíblia. E aí você vai chegar e vai desmanchar o que está escrito na palavra de Deus, porque é isso que está acontecendo dentro dos seminários de teologia. As pessoas se enfiam, entram de cabeça nos livros de teologias, muitas vezes escritos por pessoas que nem sequer acreditavam nas Escrituras, porque senão eles não iriam contradizer a Bíblia. E a pessoa ela aprende um conceito errado acerca de qualquer assunto da Bíblia. Aí quando ela volta para estudar a Bíblia, ela não acredita mais na Bíblia, porque ela foi alienada com livros extra-bíblicos. Aqueles livros, eles se tornaram como se fosse um terceiro testamento. Então, se o livro daqueles, ele contradizia a Bíblia, ao invés da pessoa descartar o livro imediatamente, ele descarta as Escrituras. Aí o livro apócrifo,
muitas vezes pseudoepígrafo, está em pé de igualdade com a Bíblia ou acima das Escrituras. Está entendendo por que o inferno vai se encher de pregador? Quando na verdade os livros que estão contradizendo a palavra deveriam ser descanteados imediatamente e a pessoa ficar com a palavra, que é o livro inspirado, divino, faz parte do cânon divino. O cânon divino, né? Então, o pregador, o arauto de Deus, ele tem que ter conhecimento profundo de todos os mandamentos, porque agora ele vai ensinar a palavra, e a gente não pode ensinar coisas que não estão na palavra. Quando o assunto é a salvação das almas, quando o assunto refere-se às coisas espirituais de Deus, nós precisamos atentar para as santas escrituras sagradas, porque aqui está uma fonte inesgotável de conhecimento acerca de Deus e de qualquer outro assunto. Então, que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, que nós possamos aprender a palavra e aprendermos a não irmos além das Escrituras Sagradas. Amém? Deus abençoe, fiquem todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.